Gostaria de acolher vocês com as palavras, com um versículo do Salmo que está disponível para nossa reflexão em conjunto, que é o Salmo 19, é o hino que a Ieda gosta. Acho que eu não sei se ainda é, Ieda, teu hino preferido, ou se não é mais. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que as Ah, nossas. o meu preferido, dois. Ainda, né? Já lembro de antigamente. Então, que as nossas palavras nessa noite de hoje sejam agradáveis entre nós, mas de forma bem especial diante de Deus. Que Deus nos inspire, nos oriente para o nosso estudo. Amém? Eu fiquei, assim, um pouco em dúvida de que caminho trilhar com vocês hoje à noite, estudando, para nós estudarmos sobre esse livro. Porque tem algumas possibilidades, né? Assim, a gente vem falando sobre isso, dependendo do olhar que a gente direciona para o texto bíblico, da abordagem que a gente usa, toda a interpretação vai mudar. E eu pensei que a interpretação clássica nós já temos, né? A interpretação clássica nós já conhecemos, que o noivo é Deus e a noiva é a igreja, né? E aí eu pensei, bom, já que nós já temos a interpretação clássica, vamos entender a outra, aquela que olha para o texto mesmo, assim, não para a metáfora do texto, mas que olha para o texto mesmo. E eu acho, tenho com certeza, de que esse texto só foi parar na Bíblia, só chegou até nas nossas mãos hoje, porque ele foi visto, foi entendido como metáfora por todos esses séculos, né? Se não fosse como metáfora, vocês têm dúvida? Se ele fosse lido no texto como ele realmente é, ele provavelmente não teria vindo parar na Bíblia, né? E é isso que eu quero propor para a gente hoje à noite, de nós olharmos para Cântico dos Cânticos por aquilo que ele é, no seu texto. Então, a gente pode dizer que vai ser um estudo quente. Um estudo quente. Essa ideia de Deus como a noiva e a comunidade de Israel, ou depois a comunidade cristã, né, Jesus noivo e a igreja noiva, ela tem amparo bíblico. Os profetas usam essa terminologia, Oséias usa, Isaías usa, Ezequiel usa. E no Novo Testamento a gente tem vários exemplos nos evangelhos, né? E também em Apocalipse, em que essa expressão é usada, como essa imagem é usada, né? De Deus como noivo e a igreja, então, como a noiva. Agora, para nós, então, só resta quando a gente olha por essa visão metafórica, né? A gente vê essa paixão do noivo, a fidelidade que ele tem para com a noiva e essa ternura, né? Fidelidade, paixão, ternura que Deus tem para conosco. E tudo isso é verdade, a gente sabe, não só desse livro, mas como de outros livros. E a nós, então, resta responder como a noiva, um apaixonado também quero, né? Com apaixonado amor, fiel a Deus e também ao nosso próximo, como a nós mesmas e a nós mesmos. Mas bora fazer então uma releitura. Um conteúdo similar a esse texto, ele pode ser encontrado em algumas regiões do Antigo Oriente, em festas, poemas, cantos, músicas, em ritos de casamento. Provavelmente, quando eles foram editados na Judéia,
foram assimilados alguns desses elementos e que eles circulavam, né? Assim como as pessoas circulavam, esses rituais, eles também circulavam, havendo intercâmbio entre os povos. Então, alguns desses textos, algumas partes, né, do Cântico dos Cânticos também pode ter vindo de outros povos, de outras regiões, né? E sendo incorporado nas celebrações de casamento do próprio povo de Israel. Um teólogo que eu usei para preparar o estudo de hoje, que eu tenho usado para os nossos textos, que é o católico Hildo Bongás, ele propõe a localização da edição final desse texto ali na época, pelos anos 400. Né? E se a gente volta um pouquinho, vai lembrar o que estava acontecendo nessa época, a gente tem a reforma de Esdras e Neemias. Então o povo de Israel já voltou, o povo que estava exilado, só um pouquinho, gente, pimentar, o povo que tinha sido levado para o exílio já estava de volta, né? E tem toda aquela reconstrução do segundo templo, inauguração do segundo templo, essa nova religiosidade agora daquele povo conduzida por aquelas pessoas que se julgavam purificadas pelo exílio, né? Então, o Hildo Bongás coloca a edição desse texto nesse período, e ele vai além, ele entende que esse texto foi compilado, editado por mulheres, né? O quanto disso é possível em uma sociedade patriarcal, né? Como chegou então até a mão dos editores para compor o cânon, a gente não sabe. Mas ele arrisca essa ideia pelo conteúdo de cunho extremamente emancipatório do texto de Cântico dos Cânticos que a gente vai abordar. Se a gente lembra lá de Esdras, vamos dar uma espiada, Esdras 5. Só para a gente identificar. Então, tem intenção, né, de construção. Aí lá no versículo 11, alguém lê? Tônio, lê aí. Aonde? O versículo 11 do capítulo 5. Versículo 11. Eles responderam: nós somos servos de Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Então, esse era o contexto, né, do templo que estava sendo construído. E não sei se vocês vão lembrar de que o povo se revoltou o povo da terra se revoltou contra essa construção. Pula lá para Neemias, Ana Rosa. Neemias também, capítulo 5. Aí o versículo 1. 1 e o 2. Oi. 5 qual? 1 e 2. Deixa eu pegar aqui. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres,
começaram a reclamar contra os patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e nossas casas, a fim de comprar trigo. Até aqui. E outros. Só para a gente ter uma noção. Então, as mulheres estavam à frente desse levante, justamente porque elas eram aquelas que acabaram sendo mais perseguidas, especialmente as mulheres estrangeiras, né? No intuito de criar uma purificação do povo, né? Que agradasse a Deus. Então, esse conceito de impureza tomou uma uma proporção muito maior com a construção do segundo templo na volta do exílio. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Ao voltar do exílio, o povo que havia sido exilado se acha purificado. Então, todos os rituais, não só por isso, mas esse é um aspecto bem importante, que todos os rituais e regras de pureza e impureza ganharam um peso muito grande, e esse peso recaiu duramente sobre as mulheres e os corpos das mulheres. Nesse contexto, o livro de Cântico dos Cânticos é um grito de rebeldia, de emancipação, de liberdade. E o Udo Bongás, ele situa as autoras do Cântico dos Cânticos junto dessas mulheres que lá em Neemias levantaram sua voz e protestaram contra os abusos, contra a sua terra ser espoliada, né, para a construção de um novo templo e dos muros de Jerusalém. Então, antes do exílio, a gente sabe que o povo da terra, o povo que ficou na terra, a gente sabe que as mulheres tinham maior espaço e influência, tanto na política quanto na religiosidade, porque acontecia em casa, né? Voltou para o sistema dessa religiosidade mais de casa, da família. A gente também já conversou sobre isso. Os santuários tribais que antes eram das tribos, eles foram de novo reutilizados. Então era uma fé menos centralizada e estava mais próximo das famílias e, consequentemente, das mulheres, né? Com a volta do exílio, se concentra no templo. E ainda assim a gente tem algumas vozes, então, que se elevam. Cântico dos Cânticos é uma delas. A outra é o livro de Ruth. Sobre o que fala o livro de Ruth? A gente, quando lê, a gente normalmente pensa em sororidade, na amizade das duas, as duas se apoiando, e de novo, tudo isso é verdade. Mas as duas mulheres, elas estão lutando pelo quê? Pela terra, pela comida, pela sobrevivência do seu clã, né? E tem ainda o livro de Judite, que a gente não tem na nossa Bíblia, mas que também se enquadra nesse bloco de novelas que contam sobre a vida dessas mulheres, né, e sobre suas lutas para ter direito à terra, direito à vida, direito à sobrevivência. Então, será que estaria o livro de Cântico dos Cânticos propondo novas relações entre mulheres e homens? E seriam essas novas relações tão novas assim? A gente precisa lembrar que o livro ele foi escrito, né, e compilado, editado, numa cultura extremamente patriarcal, né? As mulheres tinham pouquíssimos direitos, né? Então, diante disso, o livro de Cântico dos Cânticos propõe, em vez de submissão, relações de respeito, de reciprocidade e de parceria. Propõe relações de gênero com base na igualdade,
no companheirismo e na solidariedade entre mulheres e homens, né? E parece haver uma vinculação bem próxima com a ideia, com a proposta inicial de Deus lá no Gênesis, quando Deus cria mulheres e homens iguais diante de Deus. Então, para que haja, por exemplo, um espaço separado no templo entre homens e mulheres, porque homens seriam mais puros do que as mulheres, um espaço porque eles poderiam estar mais próximos de Deus do que elas, isso é inaceitável, diante inclusive da teologia da criação, né? O mesmo a gente pode pensar hoje, na atualização, em caso de igrejas que não ordenam mulheres no mesmo pé de igualdade que homens, né? Deus nos criou diante dele, mulher e homem, com a mesma dignidade, no mesmo patamar. Não está o homem aqui e a mulher aqui, a gente está. Deus nos criou e viu Deus que era tudo muito bom. Então, a cidadania de homens e mulheres diante de Deus é de equidade. Equidade quer dizer isso, né? Que todo mundo tem os mesmos direitos. Quando, então, a religião e os homens vão em busca dessa pureza, a pureza como um critério para a aproximação de Deus, eles passam a identificar nos nossos corpos elementos que são sujos, são impuros, a começar pela menstruação, o sangue menstrual, que eles não entendiam inicialmente. Como é que uma mulher pode sangrar tanto e não morrer? E todos os meses a mulher sangra e não morre, porque sangue é sinal de morte, ainda mais com tanto sangue, né? Quando uma pessoa sangra tanto, ela não sobrevive. Que seres mágicos são esses que sangram todos os meses, e não é pouco, e sobrevivem? Então tem que ter uma coisa errada com esse sangue, né? Não se sabia que esse é o sangue, sinal de que a mulher está pronta para gerar uma vida, né? Então se identificou esse sangue como algo impuro, e não foi muito difícil para os homens colocarem as mulheres nesse patamar de diferença com relação aos homens. E o mesmo acontece com a sexualidade. Também a sexualidade é colocada em algumas caixinhas. São vários exemplos de pode isso, pode aquilo, não pode aquele outro. O homem, por exemplo, se mulher e homem tiverem relações sexuais enquanto a mulher estiver menstruada, o homem fica tão impuro quanto a mulher, né? Dentre outras regras. Colocando os corpos das mulheres e a sexualidade em caixinhas, assim, e delimitando o que é puro e o que não essas leis acabam aprisionando também os homens. Então, diante de Cantares, a gente olha para Cantares e a gente vê um livro em que não tem preconceitos. Os corpos são vistos e apresentados e cantados por sua beleza e perfeição. A sexualidade é cantada com alegria, né? E com amor. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que o livro nos apresenta o corpo de homem e mulher? Aí alguém aí abre o capítulo 4. Os versículos 1 a 7. Vamos ver primeiro o corpo de mulher. 4, 1 a 7. Alguém lê? Eu posso ler. Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como os seus olhos brilham de amor através do véu. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada e acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando.
e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha, e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados 1000 escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem 2 crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha da mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Só para dar, a gente depois vai falar um pouquinho sobre alguns desses. Não, eu vou falar assim, tem spoiler, né? Que montanha é essa para onde ele vai, né? Tem outros significados. Ele está falando do corpo dela e vai descendo até chegar na montanha, né? Tem a ver com a genitália dela. Deixa eu ver, cadê? Irei ao monte de mirra e ao outeiro de incenso, né? Para onde ele está indo. Vamos ver o capítulo sobre o corpo do homem? Você quer aproveitar e ler, Miriam? Alguém quer ler? Capítulo 5. Eu posso ler. Os versículos 10 a 16. Deixa eu virar a página aqui. Dez a 16. Entre 10.000 homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado. Os seus cabelos são compridos e ondulados, e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite, banhando-se ao longo da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios, que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes Líbanos, e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca, e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Então tem várias, obrigada Miriam, tem várias imagens, né, para falar dessa linguagem de amor. Vamos, alguns a gente já viu, tem o cheiro, capítulo 1, versículo 3, suave é o aroma dos teus unguentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. O olhar, no versículo 15 ainda do capítulo 1. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os olhos das pombas. Por que pomba aqui eu não sei, eu fiquei até curiosa, só não tive tempo de ver por que olhos de pomba, se olhos de pomba são bonitos. Quem sabe? Ana Rosa? Não, eu não sei, mas eu estava lendo aqui o primeiro, o versículo. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor,
pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, é assim, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Poxa, isso aí foi. Esse texto eu tinha marcado pra gente, esse trecho eu tinha marcado pra gente ler depois, porque ele traz dois componentes bem interessantes. O primeiro, ela fala sobre a cor da pele dela e diz que ela é morena, a pele dela é morena por quê? Porque ela trabalha onde? Onde é que ela trabalha? Nos campos, embaixo do sol. Ela é uma campesina, ela é uma camponesa, é uma mulher que trabalha na roça, né? Trabalha nas vinhas, trabalha. Então, ela só reforça esse argumento de que ela é uma das pessoas dos grupos dos povos da terra, né? Que ficaram lá trabalhando e que não foram para o exílio. Né? E esse trecho, olha lá o versículo 4 do capítulo 1. Leva-me, pois, ela está falando pro noivo, né? Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Aqui há uma hipótese de que ela teria sido levada para o harém do rei. E aí é daquele lugar, de mulher campesina, de trabalhadora da terra, que foi levada contra a sua vontade para o harém, mas que anseia, apesar de estar no luxo do harém, né, com os perfumes, com todo o luxo que havia lá dentro, ela anseia pela liberdade dos campos e pelo amor, esse amor que é retribuído. Depois a gente vai voltar sobre essa questão do harém, porque tem dois trechos em que ela fala sobre encontros com os guardas, quando ela foge lá do harém e acaba encontrando com os guardas, e ela é até agredida na sua fuga. Né? Mas é isso. Outra coisa, eu já antecipo aqui um símbolo. Ana Rosa leu o versículo 6, né? Duas coisas, na verdade. Ela fala: os filhos de minha mãe, né, se indignaram contra mim. Nesse texto, no livro, não fala do pai dela em nenhuma vez. Não fala do pai dela. E o nome da mãe, a casa da mãe, o lugar da mãe aparece 7 vezes. Né? Então aqui de novo, os filhos de minha mãe, não menciona o pai. Me puseram, indignaram contra mim e me puseram por guardar de vinhas. Então ela foi obrigada a trabalhar nas vinhas. Mas olha o que ela diz na sequência: a vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Se pressupõe por esse e por outros textos que a vinha da qual ela está falando é a sexualidade dela, é o corpo dela. Essa minha, porque o que a mulher tem além do seu corpo? Às vezes nem isso, né? Não tinha, tô falando naquele contexto, né? Então, além essa vinha, quando ela está falando aqui da vinha, ela está falando do corpo dela. E o corpo, ela tem autonomia. E ela decide o que ela faz com o corpo dela. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Depois a gente vai ver na sequência, lá no capítulo 13, ela compartilha a vinha dela com o amado na casa da mãe dela. Mas querem ver onde é que aparece lamber? Vamos lá, já está perto aqui, capítulo 2, versículo 3. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O fruto do amado é doce ao paladar dela. Toque. Versículo... Deixa eu ver, cadê aqui?
2, 6. Capítulo 2, versículo 6. Alguém lê? A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Toca com as duas mãos. Continua na Rosa. Abre lá o capítulo 7, o versículo 10. Eu sou do meu amado e ele me quer. Todo? Lê todo, desculpa. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Eu leio, mas eu posso sim me levar pelo texto. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romãzeiras estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Eu me perdi aqui porque a linguagem é outra. Qual que você está lendo? É Almeida, esse aqui, ó. Não, qual é o versículo? Qual é o capítulo do versículo? 7/10. Todo do 10, tá. Tá, sei, por enquanto. Então, tem várias passagens que falam sobre a sexualidade da mulher, né? Eu falei da vinha, a gente leu aquele... Dá pra ler o capítulo 8, versículo 12. Diz assim: a vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Também aparece vegetação ou jardim, né, falando também da sexualidade dela. Ou eu já falei, né, mirra e incenso, um monte de mirra e incenso também se refere à sexualidade dela. E quando falando da sexualidade do homem, também tem códigos. A gente já leu, né? O fruto, no contexto de sorver o sabor do fruto, né? A gente leu ali do capítulo 2. Vamos voltar lá para o capítulo 2 e ler o versículo 4. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Estandarte ou bandeira, né, sobre mim é o amor. Deixa eu ver o que mais aqui. A questão das árvores, né? Macieira, a árvore afrodisíaca. Não é à toa que chegou até nós a compreensão de que comer o fruto proibido seria comer uma maçã, né? É como se aproximando da sexualidade. Comer da macieira desperta paixão, desperta amor. É muito bacana quando a gente lê esse livro entendendo que ele foi escrito em uma sociedade extremamente patriarcal, e a gente vê que essa mulher, ela fala sobre si, ela tem autonomia sobre o seu corpo, sobre as suas decisões, ela independe dos homens das suas famílias, né? Brigou lá com os irmãos, eles colocaram ela para trabalhar, mas aí foi isso, não há um pai que diz para ela ir para lá e para cá, né? Ela tem autonomia com relação ao trabalho, ela trabalha no campo, inclusive diante do poder e do dinheiro, né? Ela protesta e ela afirma que ela é dona do seu próprio corpo, de sua sexualidade, como a gente viu agora há pouco. Eu sou dona da minha própria vinha, né?
E a outra característica dela é que ela é muito corajosa. Então ela foi levada para o harém do rei e ela foge dos guardas. Eu falei, né, para você, a gente vai olhar. Tem 2 trechos que aparecem. Um é no capítulo 3, os versículos 1 a 4, e outro é lá no capítulo 5. Três, 1 a 4, Miriam, lê? Teu microfone está desligado, Miriam. Vai de novo. Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei: Vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. E ali o casamento é consumado, né? Na casa da mãe, não é em qualquer lugar, na casa da mãe. Mas olha só, ela foge, encontra com os guardas e conversa com ele. Algo diferente aconteceu lá no capítulo 5, os versículos 2 a 8. Alguém dos... Ieda, David ou Tarcísio querem ler? Capítulo 5, os versículos 2 a 8. Então, emenda aí, Miriam. Então, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa, será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés, porque sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram, e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Até aqui? Isso. Aqui, esse texto fala, é uma expressão metafórica da sexualidade, do encontro dos dois, né? Assim, a porta, né? Ele chega com a cabeça molhada de orvalho até a porta dela, e a punição que ela tem dos guardas por se entregar a esse amor não impede que ela vá em busca dele, né? Ela é agredida, espancam ela, e ela ainda chama as mulheres de Jerusalém, né? Encontrem o meu amado, o que vocês vão dizer diante disso? Então a gente pode afirmar que ela é uma mulher de grande coragem. Mas também tem outros elementos de empoderamento nesse texto. Eu já falei que o pai não aparece, né? Não há nenhum pai que entrega ela para o seu noivo. O nome da mãe aparece 7 vezes. É na casa da mãe que o amor é consumado, que a paixão é consumada. É interessante que lá em Gênesis 2, o homem também deixa a casa
para ir ao encontro da mulher, né? Então, esse texto retoma algumas características, algumas questões de Gênesis e traz para a memória do povo de que nem sempre foi assim. A sociedade nem sempre foi assim, de que a religião e os homens definem sobre os corpos das mulheres e sobre os relacionamentos, né? Então, como é que acontecia? As mulheres, as filhas, elas eram dadas em casamento pelos seus pais. Elas saíam das suas casas e passavam a fazer parte da família do marido. De novo, aqui não tem pai na história, né? Tudo acontece na casa da mãe dela. E é um elemento, no mínimo, intrigante, né? Que assim seja, que não se fale de pai. Tá falando de um casamento, de um relacionamento. E não é qualquer relacionamento como a época. Havia reciprocidade, a troca de afetos, né? A paixão dos dois lados, a promessas de fidelidade, de reconhecimento, de amor. Então, ele também tem fidelidade para com sua amada. Vamos lá ver o capítulo 6, o versículo 9. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe, a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram nas donzelas e lhes chamaram ditosa. Viram nas rainhas e as concubinas e a louvaram. Só há uma. E os casamentos a gente sabe, né? Eles não eram monogâmicos, né? Os homens podiam ter várias esposas, para ter vários filhos. Esse livro sequer fala de filhos, né? O prazer, ele é gratuito pela consumação do amor, né? Como consequência natural do amor e da paixão. Não se fala em filhos, eles não estão preocupados com filhos, eles estão preocupados em viver o amor, a paixão que existia entre eles, que ardia entre eles. E é recíproco, né? Os dois são iguais nesse relacionamento. Outra coisa que é interessante, que nos passa despercebido, hoje qualquer pessoa pode beijar na rua, né? E não ser, quer dizer, qualquer pessoa não, qualquer casal hétero normativo pode beijar na rua sem causar escândalo, né? A gente sabe que não é o caso da comunidade LGBTQIA+, que ainda é mal vista quando expressam os afetos na rua. Isso é até uma questão que a gente pode conversar depois. Naquela época, mulheres não expressavam seus afetos de beijar na rua, não era possível. Somente as prostitutas expressavam seus afetos de forma pública. E ela o faz. Ela deseja ser beijada na rua. Já passa a palavra dele. Ela deseja ser beijada na rua. E ela toma essa iniciativa. Que mulher é essa? Pode falar. Como é importante a gente ter diversidade entre nós, né? Como essa diversidade nos leva a pensar pensamentos diferentes, assim, saindo da nossa caixinha de formas de pensamentos. Muito bacana. Tem a outra coisa que o texto que chama atenção, vamos ver lá no capítulo 1, os versículos 5 e 6, ela, de certa forma, uma denúncia da dupla jornada de trabalho, né? Ana Rosa já leu, eu só vou repetir. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram para guardar as vinhas, né? Então, ela trabalha fora e ela provavelmente trabalha também dentro de casa, né? Acumulando essa dupla jornada de trabalho. E ainda faz essa crítica que eu mencionei antes, né? Do preconceito contra as pessoas campesinas, que trabalhavam na roça. E
isso ainda, de certa forma, ainda é um pouco presente na nossa sociedade, assim, né? Como se as pessoas que trabalham na roça tivessem um valor diferente do que as pessoas cultas da cidade, né? As pessoas descoladas da cidade e tal, né? As pessoas que trabalham na roça que cultivam a terra, que têm os seus corpos marcados por esse trabalho, são olhadas ainda hoje de um jeito diferente na nossa sociedade, né? É uma denúncia que ainda se mantém até hoje. Bem-vindo, Noab. Espero que você consiga pegar o bonde andando aí. Então, gente, o sistema de sociedade de onde o Cântico dos Cânticos surge e para o qual ele é lido por todo o tempo, tanto naquele contexto, quanto nos 2000 anos em que ele já faz parte, né, da comunidade de pessoas cristãs, a mulher ainda hoje, assim como foi, é entendida nesse lugar, né? A gente vê esse discurso ainda hoje, de que o lugar da mulher é em casa, que o lugar de mulher é cuidando dos filhos, das filhas, das crianças, cuidando da casa. A gente ouve homens sendo elogiados por ajudarem as suas esposas nos cuidados da casa, nos cuidados da criança, e a gente diz, como assim? Você não vive na mesma casa? Então a casa não é da família? Então quem ajuda quem? Né? O trabalho é de todo mundo, então não é exclusivo da mulher para ela ser ajudada, mesmo nessas expressões, nas formas como a gente fala hoje, identifica esse lugar da mulher como sendo não a rua, não as relações políticas, não as relações de protagonismo na sociedade. Indo para concluir o texto, e daí a gente pode ir conversando, tem uma questão bem interessante. O nome do noivo, vocês identificaram como é que é o nome do noivo? Vamos lá para o capítulo 3. De novo, nosso queridinho, capítulo 3, os versículos 7 a 11. Alguém lê, por favor, desculpa. Capítulo 3, dos versículos 7 a 11. Vai ler, David. A Miriam ia ler, mas... Tá, obrigado. 7 a 11, né? Eis que a liteira de Salomão... eu tô lendo certo? Tô. Tá. Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada acima, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filho de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Uhum. Tá, mas é o rei Salomão ou é o noivo? Quem que é esse cara? Alguém tem uma ideia? Como é que o rei Salomão apareceu no meio dessa história agora? Não tem nada a ver com o rei Salomão, essa história. É o noivo, esse é o noivo. E era uma tradição comum que o casal, né, fosse trajado, identificado como o rei e a rainha da festa.
Então aqui ela tá falando do noivo dela, não do rei Salomão. Ela tá falando do noivo dela. Pra corroborar, pra vocês não acharem que eu tô falando muita besteira, vamos lá no capítulo 1, os versículos 12, e vou ler os versículos 12 e 13, em que o rei e o amado são identificados como a mesma pessoa. Capítulo 1, os versículos 12 e 13. Eu vou ler? Pelo menos participar um pouco, né? É uma alegria te ter com a gente. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exalta o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. 12, 13. Isso, obrigada, Noab. Então aqui ela coloca o rei e o amado são a mesma pessoa, né? Então o nome do amado dela, do seu noivo, do seu esposo, né? Seu amado é Salomão. Vamos ver como é que é o nome dela? Capítulo 6, o versículo 13. Noab quer ler pra gente também? Só o versículo 13 do capítulo 6. Leio sim. 13. Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que nós te contemplemos. Está aqui o nome dela. Salomão e Sulamita. Viu, Tarcísio? Pode ser o nome da tua filha e do teu filho. A gente adora dar nome para os filhos e filhas de Tarcísio. Sulamita. Vai anotando, fazendo a lista, a Sofia vai adorar. Salomão e Sulamita. E uma característica desses dois nomes é que os dois têm a mesma origem. Os dois nomes têm a mesma origem, que é a palavra shalom, né? Essa paz, plena harmonia, fidelidade, felicidade, desculpa, não, felicidade, fidelidade de Deus conosco, o seu shalom, mas felicidade, bem-estar, equilíbrio. Os nomes do noivo e da noiva são shalom. Eu cito aqui do Bongás, do Hildo Bongás. Ao optar por esses nomes, fica mais uma vez claro que o projeto de Cantares para as pessoas que se amam é a shalomização de suas relações. O projeto de Cantares para as pessoas que se amam é a shalomização das suas relações. Vamos ver o capítulo 8, o versículo 10. Eu sou o muro e os meus seios como as suas torres. Sendo assim, foi tida por digna de confiança do meu amado. Ela encontra confiança no seu amado. Eu achei esse conceito de, deixa eu até olhar aqui de novo para não falar errado, shalomização, a partir do livro de Cantares, fantástico, né? Porque, de novo, né, para um povo que estava vendo as suas terras serem tomadas, né, o seu trabalho desmerecido, os seus corpos desvalorizados, famílias sendo divididas, né, pelo projeto de Esdras e Neemias, falar sobre um projeto a partir do shalom e do amor, esse amor tão pleno que valida as relações, né, amorosas entre as pessoas, que valida os corpos como Deus os criou de forma plena, é maravilhoso, né? Isso presente inclusive no nome da noiva e do noivo. E assim como acontece com Ruth, o livro de Ruth, né? O foco da reconstrução desse novo lugar, né? Longe de Jerusalém, longe do templo, do segundo templo, das suas regras,
normas, reformas e de toda a sua pureza, esse projeto acontece pela casa, tanto o livro de Cântico dos Cânticos quanto o de Ruth, né? Na casa, na família, naquele amor lá em Ruth, no livro de Ruth, inicialmente entre Ruth e Noemi, depois também com Boaz, né? E aqui no casal, no clã, nesse clã camponês, campesino, né? Com protagonismo especial das mulheres, como a gente leu lá em Neemias, por exemplo, né? Então vamos ver o que acontece. Não, a gente já leu aqui, né? A consumação do amor entre os dois na casa da mãe. Também já falei, eu tô olhando aqui na minha colinha para não esquecer de nada, né? A gente também já falou sobre o fato dela ser levada contra a vontade delas para o harém, ela fugir, ela num outro momento ela até inclusive agredida pelos guardas, consuma o amor, né, a sua paixão, o seu amor na casa da mãe. Então, que novas propostas de relações entre homens e mulheres a gente pode construir a partir desse livro? Agora a gente tem diante de nós um texto que fala sobre um amor em equidade, um amor vivido de forma justa, né? Em justiça. E como é que a gente olha para esse texto a partir da nossa realidade? Eu queria chamar a gente para olhar um pouquinho para o contexto em que a gente vive. Esse amor continua vivido dessa forma? Continua sendo revolucionário para nós ainda hoje ou não mais? Fran, eu tenho aqui um versículo aqui que está toda hora aqui me instigando. Deixa eu ver, o capítulo 8, o versículo 8. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha, nós a defenderemos como uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro. Aí, além de tudo isso, ela ainda tem vamos clarear um pouco as minhas dúvidas. Alguém quer arriscar? Que irmãzinha é essa? Me parece que é uma proteção ao menor, não sei se eu estou falando besteira, mas parece que é uma proteção ao menor, não sei se havia isso na época, né? Mas é o que parece ser talvez uma menina adolescente ainda, não sei como se dava isso bem aí no tempo bíblico, talvez isso não fosse problema, mas enfim, é o que me parece a primeira lida. E aí, no versículo 10, a noiva, né, adulta, aparece como sendo aquela que ela é um muro, tipo, para proteger. E nesse caso, diferentemente da outra, os seus seios são como torres, ou seja, eu vi nesse sentido. Não sei se estou certo, pronta e preparada para o relacionamento, enquanto a menor lá não tem esse preparo. Não sei se eu falei bobagem, enfim. E ele tinha um harém, né? Tinham 700 e poucas mulheres ali, a escolhida entre elas, entre todas, a mais amada, a mais querida.
para quem ele entrega, né, todo o seu coração, seu corpo. Eu acho que sim, Noab tem esse componente de proteção, né, para aquelas mais frágeis dentre a comunidade, aquelas que ainda não têm seios, não tem como se colocar diante, né, diante da sociedade, precisa de proteção, precisa de amparo, né? Então, enquanto ela precisar de amparo, ela será cercada, né? Não é qualquer tábua, são tábuas de cedro, são tábuas resistentes. Quem abriu o microfone? Eu. E assim, a preocupação, né, e o cuidado dela. Uma vez que ela passou por tantas coisas, ela apanhou, ela foi espancada. Então, ela não queria, não desejava isso para as outras, né? Uma forma também de fortalecer, ajudar essas outras mulheres, as outras, para que não acontecesse do mesmo jeito, ou pior. Também com relação a isso, a gente pode ainda aprender, né? Assim, tem aquela música do Emicida que eu gosto muito. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, tudo. Vocês conhecem? Tudo que nós tem é nós. Somos nós por nós, né? E Deus acima de nós e abaixo de nós, ao nosso lado, e nós sendo esse apoio umas pelas outras e uns pelos outros. E é interessante como no livro de Ruth isso se manifesta de forma tão clara, né? Esse amor entre as mulheres. E vamos combinar, né? Ali no projeto de Esdras e Neemias, se as mulheres e homens não se unissem para defender suas terras, para defender os seus corpos, né? As suas mulheres, suas meninas, ia ficar ainda mais difícil viver naquele contexto, né? E nós continuamos também, né, ajudando e contribuindo com outras. Agora a gente esclarecendo melhor, aí eu me lembrei das mulheres lá da Boa Viagem, Franciele. Quando a gente senta na roda com elas e elas venham até nós e indefesas, sem nenhum, assim, desprovidas de tudo, necessitando, carecendo de tantas coisas, em todos os sentidos. E a gente está ali, aí eu fiquei pensando, a gente vai lá conversar com elas por amor, simplesmente por amor, né? Amor a Deus, e não querer que elas fiquem também no mesmo, ocupando esse mesmo espaço permissivo sempre. E assim, foi bem rico esses esclarecimentos, porque a gente começa a pensar, a lembrar de coisas, de pessoas, de palavras, do que a gente leva para as pessoas, o que a gente fala com elas, o que a gente consegue, quando a gente também consegue ouvi-las, escutá-las e perceber, né, o quanto elas gritam, né, por justiça, e nós estamos ali para apoiá-las também. Mesmo que numa sociedade tão patriarcal, né, como era a sociedade na qual surge o texto bíblico, ter esse livro na Bíblia, chegar para nós hoje, nas nossas mãos, é a ação de Deus, é a ação de um Espírito Santo que sopra apesar de nós, né? Apesar da nossa fraqueza, apesar da dureza do nosso coração, o Espírito sopra e nos mostra amor. Esse texto, ele tá cheio de amor, o livro tá cheio de amor do início ao fim.
E nesse ano de eleições, a gente tem ouvido e vai continuar ouvindo tanto ódio, tanta intolerância, falar sobre amor e sobre esse projeto de... Eu vou ter que olhar aqui na minha colinha de novo. Alguém lembra? Shalomização, é isso? E isso, shalonização. Shalomização, né? Desse shalom, que é o desejo de Deus para todas e todos nós. Relações cheias de shalom, de felicidade, de paz, de plenitude de vida, né? Se nós pudermos viver um pouquinho disso nas nossas relações, né? E buscarmos isso que a Ana Rosa falava, um pouco desse shalom, ser um pouco desse shalom na vida de uma outra mulher, de um outro homem, a gente vai estar colaborando para o reino de Deus, que o reino de Deus se concretize aqui no meio de nós. E há diversas formas de a gente fazer isso na nossa sociedade, como mulheres e homens que creem no Deus da justiça, um Deus que andou entre mulheres e homens, ensinou, curou, convidou as mulheres para sentar diante de si e ouvir os seus ensinamentos, discutir teologia. Nosso Deus é esse Deus que nos ama e que nos serve com o seu amor de forma mais absoluta possível a todos e todos nós, e deseja esse shalom, a paz absoluta para as nossas vidas, e as vidas não só nossas, mas de todas as pessoas, né? Mulheres e homens. A gente pode contribuir não repetindo situações, falas, não compartilhando coisas que não são adequadas, né? E que não tá me fugindo a palavra, mas que não edificam, né? As vidas e corpos de mulheres e homens, independente de orientação sexual, independente de identidade de gênero, né? O desejo de Deus é de shalom para todas as pessoas, reis, rainhas das nossas próprias vidas. Agora eu queria poder colocar uma coroinha na cabeça de todo mundo, ó. Todo mundo hábil, habilitada para amar seus corpos, né? Os nossos corpos perfeitos, uns mais branquelinhos, né, Miriam? Uns mais bronzeados, uns corpos morenos, de cabelos enrolados, né? Todos os nossos corpos são perfeitos, dignos de amor, dignos de liberdade e dignos de shalom. Para mim, pode falar, David. Para mim, o corpo para mim é quase como um conceito. Eu sempre me lembro das minhas leituras em Foucault, né? E corpo é um conceito recorrente, batido na área da filosofia. A senhora, o que me traz à memória também o que a senhora, logo quando a senhora terminou a exposição, né, e as leituras das passagens do texto, a senhora nos animou a pensar como que isso se encaixa nos nossos dias, né? Hoje a gente vê que as relações elas são muito fluidas entre as pessoas, e me parece que o outro não tem tanto valor para mim se eu não puder tirar proveito, né? E a gente perde aqueles laços que nos unem, laços mais profundos, e ficam apenas aquelas relações superficiais. A gente não se abre mais com as pessoas. Isso torna as relações tão fugidias, escorregadias dos nossos convívios, né? E esse texto e esse conceito que a senhora mostrou para a gente, né, esse conceito teológico de shalonização, é um alento para os nossos corações, desde que nos últimos dias a gente vê esse grande massacre que está acontecendo na Europa, né, por parte da Rússia,
e entre Rússia e Ucrânia, e a gente vê quão desequilibrada está essa relação, né, entre os homens e as mulheres, mas principalmente entre os nossos governantes, né, que são pessoas humanas, são pessoas falhas, e são pessoas, me perdoem a palavra, mas pessoas desequilibradas, que estão destruindo e pondo em risco a vida de homens, mulheres, crianças, estão incitando ódio entre essas pessoas, e ter essa esperança de amor e de plenitude, por mais que ela pareça distante, né, por mais que pareça uma coisa muito, muito algo para o além das nossas expectativas, é muito bom ver que nós servimos um Deus de justiça, um Deus que promove a paz e o amor entre as pessoas. E, novamente, né, voltando um pouquinho para a questão dos corpos, como a pastora estava falando, hoje nos debates sociais, geralmente se traz a questão do corpo das pessoas, né? Como é que as pessoas elas podem ter um controle maior sobre o seu próprio corpo, né? Ou um conhecimento maior sobre o seu próprio corpo, e desde que a gente não venha impor situações de subjugação em relação aos outros, porque isso é um desequilíbrio entre as nossas relações, né? Quando eu tento impor determinadas questões que vão limitar a outra pessoa, né? Dela poder se conhecer, dela poder se relacionar com as outras pessoas de uma forma saudável. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa dessa reflexão sobre os nossos corpos, sobre as nossas liberdades e como a gente pode se relacionar com as outras pessoas para que a gente não... Como a gente deve se relacionar com as outras pessoas para que a gente não venha machucar o nosso próximo, tentando impor algo que seja pesado demais, como muitas igrejas mais fundamentalistas ou legalistas impõem sobre as pessoas, né? Porque a gente sabe que no cristianismo, infelizmente, muitas correntes e muitas denominações impõem regras e mais regras que são pesadas por demais para as pessoas, né? E como agora eu trago Nietzsche, né, para a discussão, como Nietzsche fala, é um desejo de pureza que acaba por eliminar a vida da questão, né? Nós somos seres vivos e a vida, ela é uma potência, ela é aquilo que sempre tende a se lançar para frente, se desenvolver. Então, como nós podemos nos desenvolver saudavelmente entre nós mesmos, como irmãos, como amigos, né? E, enfim, era isso minha contribuição. Acho que o David fechou com chave de ouro, né? Fantástico, David. Muito obrigada pelas tuas contribuições. Fantástico. Mais alguém, gente? É isso. Shalomizemos o mundo, gente querida, né? Vendo nos corpos das outras pessoas o amor de Deus, a perfeição refletida, nos olhando também no espelho e vendo o amor de Deus, a perfeição refletida, porque nós somos perfeitos e perfeitas, dignos e dignas de amor, como todas as outras pessoas do mundo. E que a gente possa, nas nossas lutas diárias, nos nossos fazeres, viver um pouquinho desse shalom, desse amor, né? Em tudo aquilo que a gente fizer, no respeito com a outra pessoa, né? Do lugar onde ela vem, do lugar onde ela fala. E shalomizemos o mundo.
Vamos orar? Deus da bondade, nós te damos graças, Senhor, que nós podemos ser instigados por essa palavra que de tão longe veio e chegou até nós. Que essa história de amor, fidelidade e entrega tão absoluta nos ensine, Senhor, a também nós amarmos, nos entregarmos e vivermos em fidelidade contigo e também com as outras pessoas que tu colocas amorosamente na nossa vida. Que nós possamos viver relações justas, relações equânimes com as pessoas que nós vivemos e que nós possamos, Senhor, semear o teu amor, semear o teu shalom em tudo aquilo que nós fizermos. Dá-nos a tua presença em nossas vidas, hoje, e também derrama sobre os nossos lares o teu shalom, que ele seja sentido nas nossas famílias e também em nossas vidas. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Deixa eu só encerrar a gravação.